O Brasil é um estado patrimonial. O que significa essa afirmação? De acordo com Sérgio Buarque, entre outros pensadores da sociologia brasileira, o Brasil se enquadra em uma dominação patrimonialista. Mas o que seria esse patrimonialismo? O patrimonialismo é uma expressão, um pensamento trazido pelo sociólogo alemão Max Weber para denominar uma forma de dominação pública, sociopolítica, que existe dentro da nossa sociedade. Mas quais são essas características? Segundo Weber, o patrimonialismo é marcado por uma falta de distinção entre o público e o privado. Essa seria a principal característica que a gente encontra nesse modelo de dominação patrimonialista. É basicamente quando o governante ele aparelha o Estado, ele cria uma estrutura para beneficiar a si próprio, aos seus interesses privados, aos seus interesses pessoais. Né? E isso é uma problemática. Dentro dessas características, a gente vai encontrar diversos outros pontos, que é o nepotismo, o apadrinhamento político, o paternalismo político, né? E gerando um personalismo político, se assim a gente possa dizer. Que seria o quê? Porque para o Weber, o ideal era que o meu governo, a minha dominação pública, né, estatal, ela fosse de uma forma impessoal e não personalista. Impessoal porque dessa forma eu não utilizo dos meios públicos para me auto-beneficiar. E sim, eu vou utilizar dos meios públicos para gerar um benefício a todos que fazem parte daquela sociedade, que deveria ser o mais correto possível. Principalmente se eu olho para um processo liberal, de livre mercado, então todos teriam que ter a mesma condição de benefício. Mas a partir do momento que eu utilizo da minha estrutura política pública para me auto-beneficiar, para me manter no poder, né, para gerar um controle nessa sociedade, eu prejudico o desenvolvimento social, o desenvolvimento econômico daquele local, daquela sociedade, daquela cidade, daquele estado em si. Né? Então o Weber ele entende que essas práticas patrimonialistas, ela vai dificultar, né? O nepotismo, porque a partir do nepotismo eu vou ter um enriquecimento dos meus próprios familiares, né? Utilizando a máquina pública como um local de emprego, né? Então, por isso que a gente vem da ideia patrimonialismo, eu trato o que é público como um patrimônio meu privado e eu tenho uma extensão. E que vai me gerar outras partes, né? Como apadrinhamento político, como um paternalismo político, que é uma continuação, né? Porque, por exemplo, se eu tenho uma empresa privada, a minha empresa privada, quando eu for me aposentar, eu passo para quem eu quiser, geralmente para um familiar ou para alguém próximo de mim. Essa é a condição que a gente vai ter dentro do processo patrimonialista no Estado. Então eu uso o Estado como patrimônio. Então eu passo a ele para um parente meu e eu gero isso um paternalismo político, ou apadrinho alguém próximo para ser uma continuidade de poder. Então se a gente consegue enxergar isso no Brasil atual, que é o que tem, então a gente entende que o Brasil ainda continua no processo patrimonialista. E eu tenho um personalismo político porque eu não ajo de forma impessoal. Então, quando o Sérgio Buarque ele vai, a partir da influência do pensamento de Weber, analisar a formação desse Estado, né, quando ele escreve o livro Raízes do Brasil, ele percebe que o Estado ele tem uma política patrimonialista. E aí a gente traz uma ideia do coronelismo, né, porque o coronelismo é uma prática. Não é eu sou coronel porque eu tenho uma porcentagem de terra, mas o coronelismo político é uma prática de dominação, né? Não é porcentagem de terra. É uma prática de quando eu gero um aparelhamento político para beneficiar a mim mesmo e aqueles grandes proprietários que me colocaram no poder. Então, a gente poderia dizer que o coronelismo está muito relacionado ao tráfico de influência.
Então, eu estou usando o aparelho público com interesses privados. Então, quando a gente percebe, quando o Sérgio Buarque ele me traz a ideia do coronelismo, da condição do patrimonialismo, vindo de um processo de tráfico de influência, a gente, claro, que ele está remetendo muito a uma realidade onde ele está presente, né, no início de um processo de república, né? Então a gente vê uma república oligarca no Brasil, porém, contudo, todavia, a gente pode fazer uma releitura dessa ideia do coronelismo para os dias atuais. Porque a gente continua tendo as mesmas práticas patrimonialistas, coronelistas, de influências, de aparelhamento político para benefício próprio. A partir do momento onde a gente entende que eu tenho um nepotismo, eu tenho um apadrinhamento, eu tenho a utilização da máquina pública para enriquecimento meu, da minha família, dos meus amigos, entre outras condições. Então, mesmo a gente percebendo que eu tenho estudos do início do século XX, eles ainda são extremamente atuais para a nossa política brasileira. E a falta de percepção disso faz com que eu ainda continue mantendo essa forma de política que prejudica, né, o desenvolvimento econômico e social, consequentemente o progresso de todo um país. Esses e outros pensamentos você encontra aqui, no canal Pense Muito.